eu coloquei. Onde o Estado ele era exagerado, ele também promovia a censura contra os escritores, contra filósofos. Então você percebe que naquele cenário do absolutismo, o poder estatal ele era abusava muito da população. E foi justamente nesse período de abuso que começaram a vir os iluministas, né? O Locke, Rousseau e tudo mais, essa galera aí. Então, os direitos fundamentais, eles nascem a partir disso aí. A matéria que a gente vai estudar hoje, ela nasce a partir dos abusos do poder estatal. Se não houvesse esses abusos do poder estatal, provavelmente a gente não precisaria ter esses direitos fundamentais. Mas eles vieram justamente, assim como eu coloquei aqui no slide para vocês, para limitar o poder estatal, tá? E em decorrência desse abuso, como eu falei para vocês, vem uma revolta popular, aonde as pessoas estão pleiteando direitos que protegem o indivíduo contra os abusos do Estado. Então, pessoal, se a gente for ver aqui, por exemplo, vamos abrir a Constituição Federal para a gente fazer uma exposição aqui. Se a gente for ver a nossa própria Constituição, ela é um exemplo claro de que são direitos que protegem contra os abusos do Estado. Olha, o primeiro artigo. A República Federativa constitui-se como Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, ou seja, não pode haver nenhum direito que possa ir contra a dignidade da pessoa humana. Não pode ter um direito que vai contra a cidadania. Cidadania, para quem não sabe, cidadania, para quem não sabe, é o direito de você é, é o fato de um indivíduo possuir direitos e possuir também deveres, né? Então, isso é um direito fundamental, coisa que não existia na época. Pluralismo político, onde pode existir diversas ideias no mesmo, na mesma sociedade. Uma pessoa pode ser ali do time do Bolsonaro, outra pessoa pode ser do time do Lula, uma pessoa pode ter uma visão de mundo diferente da outra, aí tá tudo bem. Isso aí é um direito fundamental que não podia existir na época do absolutismo, né? Se você manifestasse um tipo de crítica a algum tipo de ideia, você poderia até ser censurado, até morto. E aí vem esses direitos fundamentais para proteger contra os excessos do Estado. E aí a gente vai lá para o artigo 5º também, né? O artigo 5º diz assim, ó, a Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. Então, esses são direitos fundamentais que protegem contra os abusos do Estado. Então, direito à vida é direito, é cláusula pétrea, liberdade também. Então, perceba que tudo isso é fruto de uma população que está cansada de abusos estatais, cansadas de pessoas que violam a dignidade da pessoa humana, tá? Porém, isso aqui é um ponto que a gente precisa conversar. Os direitos fundamentais que estão previstos na nossa própria Constituição, principalmente no artigo 5º, que estão os maiores direitos fundamentais, né? Apesar dos direitos fundamentais incluírem ali do artigo 5º ao artigo 17º, artigo 1º ao artigo 5º aí também, a gente não pode esquecer, pessoal, que não existe direito absoluto. Por mais que sejam direitos fundamentais, por mais que sejam cláusulas pétreas. E cláusulas pétreas, para quem não sabe, significa que essa lei não pode ser alterada em nenhum momento. Por isso que é pétrea, né? Ou cláusula de pedra. Ela é imutável. Ela é imutável, é uma pedra. Então, direito à vida é cláusula pétrea, direito à liberdade é cláusula pétrea, direito à segurança, direito, enfim, são cláusulas pétreas, não podem ser alteradas. Porém, isso não significa que existem direitos absolutos. Até o direito à vida, ele não é absoluto. Claro, a gente vai falar sobre direito absoluto no momento oportuno, na aula oportuna, mas só para vocês entenderem.
por mais que seja fundamental e por mais que os direitos fundamentais sejam muito importantes, por mais que os direitos fundamentais existam para proteger contra os abusos do Estado, fazer uma notinha. Não há direito absoluto, nem direito à vida. Um exemplo é mais, né? Mas direito à vida não é direito absoluto se a gente for ver no cenário de legítima defesa. Direito à vida não é direito absoluto se eu for ver um caso de aborto. Direito à vida não é direito absoluto se eu for ver um caso da lei do abate, né? Que diz a respeito de do próprio exército, né? A aeronáutica, no caso, poder abater um outro avião se ele for ameaçar o interesse público, a sociedade. Então, o direito à vida é fundamental? É. O direito à vida é cláusula de pedra imutável? É. Porém, ele não é absoluto, assim como não existe nenhum direito no Brasil que seja absoluto, tá bom? Isso é bom vocês terem na mente de vocês, beleza? Ok, ok. Então, vocês já sabem quais são os direitos fundamentais, né? Eles estão lá no artigo 5º ao artigo 17º. Vocês sabem por que eles existem e vocês sabem a força que os direitos fundamentais possuem. Tá? Os direitos fundamentais, pessoal, eles são como princípios que vão nortear quais são as direções que as demais leis devem trilhar. Todas as leis que existem no Brasil, elas devem é, orbitar em volta dos direitos fundamentais. Se alguma lei no Brasil orbitar fora, né, dos direitos fundamentais, essa lei provavelmente será declarada inconstitucional, porque as leis elas precisam estar em conformidade com a Constituição. Se não estiverem, elas serão inconstitucionais e aí não terão validade nenhuma aí e quem vai declarar isso é o próprio Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, beleza. Dado essa introdução para vocês a respeito dos direitos fundamentais, vocês ficaram com alguma dúvida? Ficou claro? Eu fui muito rápido? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Acredito que sim, né? Beleza, Pode prosseguir, Vinícius, tá tranquilo. beleza. Vamos prosseguir então. Aí, qualquer coisa, se estiver rápido, pessoal, se tiver alguma dúvida, não hesitem em mandar mensagem ou levantar a mão que a gente para poder conversar, beleza? Beleza, pessoal. Então, agora a gente vai falar sobre a eficácia das normas no sentido vertical, sentido horizontal e sentido diagonal, para vocês entenderem, terem uma base melhor aos direitos fundamentais. Só tomar uma aguinha, né? Senão eu não consigo falar. Beleza. Pessoal, eficácia vertical dos direitos fundamentais. O que significa eficácia vertical? A eficácia vertical, pessoal, ela se refere à relação. Como é vertical, vertical é assim, né? Então, ela se refere à relação entre um indivíduo e outra pessoa que está acima do indivíduo, que seria o Estado. Então, a eficácia vertical dos direitos fundamentais é a relação entre o indivíduo e o Estado. O Estado, ele sempre terá essa vantagem em cima do indivíduo de estar acima do indivíduo, principalmente na questão de poder e na questão financeira. O Estado, numa relação entre indivíduo e Estado, o Estado está sempre acima. E a eficácia vertical dos direitos fundamentais, ela protege o indivíduo contra os excessos de poder do Estado.
Então, por exemplo, quando você vê na Constituição o direito a contraditório, direito à ampla defesa, direito à dignidade, são direitos que vão proteger eu contra o Estado, na eficácia vertical, tá? Então, eu quero até contar com vocês alguns relatos que eu já tive da minha experiência, né? Eu estagiei na Defensoria Pública do Estado, inclusive eu até recomendo que vocês estagiem na Defensoria Pública do Estado. Eu estagiei lá em Limeira. E lá a gente pega muitos casos cíveis, criminais, cíveis e criminais, basicamente, né? Também a gente pega alguns casos relacionados à fazenda pública, que não deixa de ser civil. Mas teve uma situação em que eu vi, em que um defensor público, lá na Defensoria Pública eram 8 defensores, e tinha um que era responsável pela execução das penas. Ou seja, execução das penas é saber se é aquele advogado que trabalha na execução, é aquele advogado que trabalha quando o indivíduo já está preso. Então é aquele advogado que conversa que vai lá no presídio conversar com o preso, é aquele advogado que faz que de alguma forma vai solicitar algum alvará de soltura para o juiz. É aquele advogado que atua quando o indivíduo já está preso, né? O advogado de execução. E tinha um defensor de execução lá na defensoria. E era muito legal porque a gente via que esse defensor ele ia na própria unidade prisional para saber ahn, se a cela estava bem ventilada, se a comida estava sendo bem preparada, se estava existindo algum tipo de higiene na preparação dos alimentos. O próprio advogado ia ver essa questão. Ia ver se também se os presos estavam sendo tratados de forma digna, se estavam recebendo banho de sol, se tinha alguma infiltração ali na unidade prisional. Ou seja, qual é o direito que protege o preso com relação à negligência do Estado de consertar a prisão? É o direito à dignidade da pessoa humana que a gente leu no artigo 1º da Constituição. Então, esse é um grande exemplo de uma eficácia vertical. Protegeu o indivíduo contra os excessos do Estado. O rapaz que está preso, ele está sendo alvo de, de talvez até um ódio do policial penal, do juiz, do promotor. E o advogado está lá para fazer com que a dignidade da pessoa humana seja aplicada. Então, é um exemplo. Outro exemplo também, questão de advogado criminalista, né? Direito à ampla defesa, por exemplo, né? Direito ao contraditório. Teve um dia que eu estava conversando, vou até contar um relato também, mais um relato aqui. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava perguntando para mim, o que que você quer fazer da sua vida depois que você se formar e tudo mais? Aí eu falei, não sei, né? Isso, eu não sei se você é advogado criminalista, se você é advogado civilista, se você é advogado tributarista, trabalhista, eu não sei. Ah, não. Se você é um cara que é cristão, não deveria ir para a área criminal porque você está indo contra os princípios do cristianismo e tudo mais, né? Você vai defender alguém que está cometendo algo errado e tudo mais. E eu não respondi, obviamente, essa pessoa, mas aonde que eu quero chegar? Vamos dar o exemplo do advogado criminalista. O advogado criminalista, pessoal, ele não está ali para poder mentir para o juiz e dizer que ele não estava lá no momento do crime, sendo que existem provas de que ele estava lá. O advogado criminalista, basicamente, ele atua para evitar os excessos do Estado. Porque imagina um cara que ele comete um crime hediondo. A sociedade vai estar com ódio dele, com sede de vingança. O próprio Ministério Público vai estar com ódio dele, sede de vingança. O juiz provavelmente vai estar com ódio, sede de vingança. Ou seja, qual é a chance do Estado promover um excesso contra esse rapaz que cometeu um crime muito grande de cometer um excesso? Pô, o rapaz cometeu um crime, ele tem que ser
punido, mas não de forma excessiva. E aí o advogado chega para proteger o indivíduo contra os excessos. E qual é o princípio, qual que é o direito fundamental que protege o indivíduo contra os excessos? Contraditório, ampla defesa, dignidade da pessoa humana. Então perceba que é um outro exemplo que eu trouxe para vocês de eficácia vertical dos direitos fundamentais. Proteger o indivíduo contra os excessos, tá? Exatamente, todos contra o rapaz lá, do exemplo que eu dei, tá bom? Então, vamos voltar aqui pro nosso slide, tá? Então, a eficácia vertical serve para proteger o indivíduo contra os excessos do Estado. E na eficácia horizontal, pessoal, dos direitos fundamentais? A eficácia horizontal, diferente da vertical, vai proteger não o indivíduo contra os excessos do Estado, mas sim proteger o indivíduo contra os excessos de outro indivíduo. Aqui é uma relação horizontal. Então, vai proteger o indivíduo contra o outro indivíduo. Os direitos fundamentais também protegem dois particulares. Protege também. Se a gente for ver hum, lá no artigo, um exemplo, tá? Artigo 5º, inciso 10º da Constituição, diz. Eu já estou compartilhando? Ô, caramba. Rapaz, compartilhou aqui a tela dele e eu não entendi que foi nada. Eita, nós, José. Vixe Maria. Jesus. Aqui, pronto, acho que foi. O cara compartilhou o zap dele aleatoriamente aqui, mas deu tudo certo. Vamos voltar aqui. Vou voltar pro foco. É, agora eu compartilhei meu zap, agora. Meu Vamos amigo, lá. desculpa aí, eu tava tentando fazer aqui, eu abaixei no meu Note, estou usando um Note novo aqui, eu fiz cagada aqui, desculpa aí, cara. Fica tranquilo, meu irmão. Foi sem intenção mesmo, obrigado. Opa. Ó, o artigo 5º, voltando aqui, pessoal. O artigo 5º, inciso 10º, é um exemplo que eu quero trazer para vocês, tá bom? Porque é, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ela serve para proteger um particular contra outro particular. E o artigo 5º, inciso 10 diz assim, ó: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral por decorrente de sua violação. Então, vamos trazer um exemplo. Vamos supor que eu sou uma figura pública, sei lá, eu sou. Fica tranquilo, José, de boa, fique em paz, tá tranquilo, acontece, eu também já fiz isso várias vezes, tá? Vamos supor que eu sou uma figura pública, sei lá, eu sou o Luciano Huck, que apresentava o Caldeirão do Hulk, agora não é mais Caldeirão do Hulk, agora é o Mion que está no lugar dele, tá? Mas vamos supor que eu sou uma figura pública, eu sou o Luciano Huck, estou na praia com a minha família, no lugar público. E aí chega um paparazzi e aí ele vai lá e tira foto. Ele tira foto e ele posta nas redes sociais que eu estava com a minha família. É, Ele violou algum direito à privacidade, à intimidade? Não violou. Por quê? Primeiro, porque ele era uma figura pública. Segundo, que ele estava em local público. E terceiro, que ele, por mais que tenha postado, não violou a imagem dele, porque a imagem dele já é pública. Então não tem por que o Luciano Huck entrar com um processo para retirar a imagem dele na praia. Ele já é figura pública. Então, isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Agora, outro exemplo. Ó, só para vocês se situarem, tá? Eu tô falando da eficácia horizontal. Então, se eu sou paparazzi, eu sou um particular. O Luciano Huck também é outro particular, né? Então, a gente vai ver como que o direito fundamental ele atua entre os dois particulares. Nesse caso, o direito fundamental a é, é, nesse caso, tá? Se eu sou paparazzi, eu tiro foto do Luciano Huck, vai estar o meu direito fundamental à liberdade de expressão versus o direito fundamental do Luciano Huck de privacidade. Porém, nesse caso, o direito à liberdade de expressão vai
sobrepor o direito à, à privacidade. Por quê? Por conta dos fatores que eu falei. Ele é figura pública, está em local público e minha postagem não ofendeu a sua honra nem dignidade, tá? Então nós temos esses dois conflitos de direitos fundamentais. E aí, mas agora vamos supor que eu sou o Luciano Huck de novo, estou dentro da minha casa, na área externa da minha casa ali, e aí vem um paparazzi com um drone e filma lá de cima, eu com a minha família, de boa, no momento íntimo com a minha família. E ele vai lá, tira foto, filma e posta. Nesse caso, o direito à liberdade de expressão não pode sobrepor o direito à privacidade, nesse caso. O caso da praia é sobrepôs, mas nesse caso, não pode sobrepor. O direito à intimidade, à vida privada, nesse caso, está acima. Então, nesse caso de relação horizontal dos direitos, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, onde tem dois particulares, nesse caso, o direito fundamental ele vai atuar aqui no meio, ao lado da vida privada. Só que no caso da praia, os direitos fundamentais vão atuar ao lado é, da liberdade de expressão, tá? Então é assim que os direitos fundamentais ele trabalha numa relação horizontal, uma relação entre dois particulares. Então, só para a gente recapitular, relação vertical dos direitos fundamentais protege o indivíduo contra os excessos do Estado. O Estado não precisa ser protegido contra o indivíduo, até porque o Estado é muito maior do que uma pessoa, é muito mais poderoso que uma pessoa, o Estado é muito mais rico do que uma pessoa. Então ele não precisa de uma lei que deixe ele mais forte. Não. Salvo no caso de direito administrativo, do interesse público, mas aí vocês vão ver só no quarto ano. Mas agora não precisa também antecipar a matéria. E na relação horizontal, vai proteger um ou outro particular contra o excesso de um ou outro particular. E quem vai proteger? Os direitos fundamentais. Beleza? Agora, vamos para a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. A eficácia diagonal, pessoal, dos direitos fundamentais é esse último aqui, e eu coloquei duas pessoas em cima de uma balança, né? Para representar isso. Como assim? Eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Então, imagina uma balança onde você é um particular e você possui uma relação jurídica com outro particular. Porém, esse outro particular que você está mantendo relação jurídica, ele naturalmente está acima de você por questões de poder e por questões financeiras. Qual é o exemplo que eu trago para você? A relação entre os dois particulares, entre um indivíduo e uma empresa. São dois particulares? São, mas um está acima do outro. Nesse seria, no caso, o CLT, o empregado e o empregador. Naturalmente, o empregador ele está acima do empregado. Naturalmente. Por questões financeiras, por questões de poder, ele está acima. E, e, e beleza. Sabendo que o empregador está acima do empregado, e por mais que os dois sejam particulares, a gente sabe que eles estão em patamares desiguais. Qual é o instrumento que vai fazer com que eles tenham um pouco menos de desigualdade nessa relação entre empregador e empregado? Seria a própria CLT, a consolidação das leis do trabalho. A consolidação das leis do trabalho é um dos instrumentos que fazem com que o empregado não fique tão abaixo do empregador, mas sim que eleve um pouco e consiga alcançar o equilíbrio nessa relação jurídica diagonal. Não apenas, tá, a CLT que vai desbalancear, mas também que vai evitar esse desbalanço, né? Mas também o sindicato, mas também os acordos coletivos, as negociações coletivas, os acordos coletivos. Então, é, quais são, então, quando eu falei, né, o que vai promover o equilíbrio é a CLT. Mas
Também, quem vai promover o equilíbrio é a própria Constituição Federal, se a gente for ver no artigo 7º da Constituição. Cadê? Aqui, ó. Nossa, o artigo 5º é muito grande, né? Então, o artigo 7º fala sobre os direitos do trabalho, né? Então ele fala, são direitos do trabalho, do trabalhador, seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, piso salarial, 13º, participação nos lucros, repouso semanal remunerado. Então perceba, a relação entre o empregado e o empregador já é desigual. Porém, vem a Constituição junto com as outras leis para poder levar um pouco desse desequilíbrio. Outro exemplo também que eu digo para vocês é a relação entre o consumidor e um comércio. Numa relação entre consumidor e comércio, o consumidor também está abaixo. Porque o comércio ele tem um poder a mais. O comércio ele tem uma liberdade a mais, tem mais questões, um poder financeiro também maior do que que o consumidor. Então, numa relação jurídica entre o consumidor e o comércio sempre vai sair na frente. Por exemplo, é, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um dos instrumentos que fazem com que aconteça esse equilíbrio nessa relação desequilibrada, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou tendo uma relação jurídica com um banco, e aí as minhas contas foram invadidas por um hacker e roubou todo o meu dinheiro. Eu, como consumidor, tenho condições de trazer elementos de prova que evidenciem que o sistema de segurança do banco falhou, não consigo. Não consigo trazer esse tipo de prova como consumidor, porque eu não estou dentro dos sistemas internos do banco para poder trazer esses tipos de provas. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor faz com que o consumidor não precise provar o ocorrido. Precise provar apenas a conduta, é, o nexo causal e o dano. Não precisa provar a culpa. Então, então, voltando aqui, tá? Numa relação jurídica diagonal, onde tem uma empresa e um consumidor, deixa eu espirrar, peraí. Na relação jurídica, onde tem o consumidor e uma empresa, o que que vai fazer com que essa balança fique um pouco menos desequilibrada é a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa relação que é diagonal vai tentar promover algum tipo de equilíbrio. Quando eu falo da Constituição e o Código de Defesa do Consumidor, eu estou me referindo ao artigo 5º, inciso 32, que fala exatamente isso aqui, ó. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tá bom? Aí depois vem a lei, que seria o CDC, e promove essa igualdade, tá bom? Entre os dois particulares. Tá certo? Então, recapitulando: eficácia vertical, proteção do indivíduo contra os excessos do Estado, vertical. Horizontal, proteção do Estado, relação jurídica entre dois particulares. E o direito fundamental, ele vai estar atuando no meio para evitar abusos e violações. E eficácia diagonal, opa, aqui, né? Eficácia diagonal. E eficácia diagonal são dois particulares também, porém, os direitos fundamentais vêm e tentam promover um pouco menos de desequilíbrio. O exemplo que eu trouxe foi a relação entre empregado e empregador, entre empresa e consumidor, e por aí vai, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, quanto à eficácia, contra qualquer outro assunto?
Tranquilo? Conseguiram entender? Repete para mim só o do horizontal de novo, Vinícius, por favor. Tá. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ela é a relação entre dois particulares. Dois particulares. E aí, os direitos fundamentais, eles vão proteger tanto esse quanto esse contra os abusos que esse ou esse possam cometer contra um ao outro. O exemplo que eu dei foi a questão da violação à, à vida privada e a violação à liberdade de expressão. São dois particulares eh, que estão brigando. E aí veio o direito fundamental para poder dizer quem é que tem razão, quem é que não tem razão. Para isso, para proteger o indivíduo, não para conferir mais poder a ele, né? Então, é a relação jurídica entre dois particulares. A eficácia horizontal. Bom, Ok, obrigada. de nada. Pessoal, então, show de bola, Fabiana. Ó, a relação jurídica diagonal, são também dois particulares, porém a natureza deles já confere esse desequilíbrio. O empregador, por exemplo. A natureza do empregador já confere esse desequilíbrio contra o empregado, precisando de leis, né? Precisando de direitos fundamentais que façam com que esse desequilíbrio seja um pouco menor, para promover mais justiça social também, né? Beleza? É, Isso, diagonal poderia também ser o Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, então eu vou passar o bastão para, imagina, vou passar o bastão para a Manu. Ela vai agora conversar com vocês sobre a eficácia, as outras eficácias dos direitos fundamentais. E é isso aí. Qualquer dúvida, não hesitem em levantar a mão. É com você, Manu. Bom dia, pessoal. Como o Vinícius falou, se o Vinícius conseguir passar para mim para colocar na próxima classificação, pelos slides, que fica melhor a gente acompanhar. A gente fala daí da eficácia das normas constitucionais. Está compartilhando a tela para a gente? Isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender nesse momento é que não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Porque a gente sabe que a gente está acostumado a ver até aquela pirâmide de Kelsen, onde a Constituição está sempre acima das outras leis, mas a gente não tem uma hierarquia entre as normas constitucionais. O que a gente tem são classificações. E quanto à eficácia, elas podem ser classificadas também. E essa classificação ela é dada pelo doutrinador José Afonso da Silva. A classificação é feita entre normas de eficácia plena, contida e limitada. E essa palavra eficácia, a gente se pergunta, a gente tem mais ou menos o que significa na nossa cabeça, mas ela tem um significado muito simples. Eficácia nada mais é do que a capacidade da norma de produzir efeitos na prática. Ou seja, se ela já pode ser aplicada sozinha, a norma, a lei, ou se ela precisa de uma lei para funcionar, uma lei posterior, para ter os seus efeitos limitados por outra lei. Então, a própria lei, ela dá nas suas classificações esses tipos de normas, que elas dependem ou não de outras, para poderem ter os seus efeitos completos. E a gente começa falando, então, da primeira classificação, que são as normas de eficácia plena. Normas de eficácia plena. O que são normas de eficácia plena? Elas são são completas, normas que já estão prontas, digamos assim. Elas já podem ser aplicadas imediatamente, desde o momento que a Constituição foi criada. Então, a gente pode colocar aqui que ela não admite regulamentação. Por quê? Porque ela não precisa de nenhuma outra lei para que ela possa funcionar. Então, assim, eu gosto de dizer que esse tipo de lei, essa classificação, são as leis que são claras, diretas e auto-aplicáveis. Então, você consegue enxergar muito nitidamente que ela não está dependendo de outra lei. E como exemplo, eu acho bom a gente colocar aqui, a gente tem até uma fotinho de um idoso
Se o Vinícius puder abrir para a gente, no artigo 230, parágrafo 2º da Constituição, a gente tem um artigo que vem regulamentando alguns benefícios aos idosos. Aqui. O artigo 230, parágrafo 2º da Constituição. Ele diz o seguinte: aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. A lei diz isso. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. É simples, né, gente? Essa norma, o artigo já diz. Ele já vale desde 1988, quando a Constituição foi criada e promulgado. Por quê? Ele determina que esse direito não precisa de lei para ser exercido. Ele já nasceu completo, imediato. Na letra da lei, não fala, por exemplo, que depende de uma outra lei, uma lei posterior ou algo do tipo, para poder o direito ser exercido. E então essa norma aqui ela garante por si só a gratuidade aos idosos acima de 65 anos ao transporte urbano. O Vinícius gosta de dizer, é engraçado até, que se o idoso hoje é comum, né? Mas esse tipo de norma é legal a gente falar que é só caso haja algum abuso e ele não queira ser garantido esse tipo de direito, é só você colocar o vade-mecum embaixo do braço, mostrar para a pessoa, tá aqui a lei, que ela já tem a partir desse momento, a partir do momento que a CF foi promulgada, dessa lei, já tem os seus efeitos. Então, assim, caso isso, se uma empresa de ônibus negar esse direito ao idoso, o idoso pode recorrer ao judiciário, sem depender de outra lei que regulamente isso, porque a própria lei diz. Então, assim, ela não precisa de outra lei para ser usada. O governo já precisa obedecer a esse princípio, por não admitir regulamentação. Então, a gente pode voltar agora lá para o slide das classificações. Primeiro, então, como eu falei para vocês, recapitulando, o tipo de norma que a gente falou foi as normas de eficácia plena. Esse tipo de norma não precisa de outra para poder ser regulamentada. Ela tem eficácia imediata. Os efeitos dela já estão valendo a partir do momento que a Constituição foi criada e promulgada. Então, partindo para a próxima classificação, a gente tem as normas de eficácia contida. Normas de eficácia contida são as normas que, assim como as normas de eficácia plena, já nascem com força total. Então, elas podem ser aplicadas imediatamente, mas elas podem ter os seus efeitos limitados por uma outra lei. Ou seja, elas valem sim, mas elas podem ser restringidas por uma norma infraconstitucional, uma lei que esteja abaixo da Constituição, uma lei comum. Como exemplo desse tipo de norma de eficácia contida, a gente tem o artigo 5º, o inciso 13 da Constituição também, que vem falando do exercício das profissões. Ela diz o seguinte, deixa eu encontrar aqui, o Vinícius abriu pra gente. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Vamos achar aqui. Onde é que tá? Aqui. Ele diz o seguinte, o Vinícius até grifou pra gente, obrigada, Vinícius. Diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissões atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Gente, esse artigo aqui, ele vem dizendo que todos têm liberdade para trabalhar no que quiserem. Eu posso ser uma vendedora, posso ser uma professora, mas posso ser também um médico, um advogado. Só que a lei vem dizendo ali no final, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, todos nós temos liberdade para a gente trabalhar no que quiser. Só que a lei ela pode exigir certas condições para algumas profissões. Por exemplo, para ser um advogado, a gente precisa passar no exame da ordem, da OAB. Agora, para ser médico, precisa ter o diploma de medicina. E todos esses requisitos, as qualificações, elas são dadas por leis infraconstitucionais, leis posteriores à Constituição.
que elas regulamentam. Então, a própria letra da lei também diz, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. A própria lei citando a lei. Então, esse tipo de normas de eficácia contida, são quando as normas já são válidas e podem ser aplicadas. Mas é a própria Constituição que permite que uma lei restrinja esse direito de forma simples. E a próxima classificação e a última classificação que a gente tem quanto à eficácia, aqui no slide a gente tinha até uma fotinho dos trabalhadores, né, falando sobre as normas de eficácia contida. Mas a próxima classificação e a última são as normas de eficácia limitada. Normas de eficácia limitada. Que são? Esse tipo de norma, gente, eles não produzem os efeitos imediatos. Então, ela tem a aplicabilidade imediata, que não são imediatos. Esse tipo de norma depende de uma lei posterior. Então, a dependência é completa. Elas necessitam de uma lei posterior para poderem funcionar, que regulamentem ela, para que elas tenham seus efeitos na prática. Então, ou seja, né, como a gente pode simplificar isso? Esse tipo de lei, elas apontam um objetivo, só que precisa que o Congresso crie uma lei para que esse objetivo vire realidade. Então, como exemplo desse aqui, a gente tem o direito de greve. O direito de greve do artigo 37 da Constituição, inciso 7. Vamos abrir aqui para dar uma olhada. Aqui. Diz o seguinte, vocês podem acompanhar junto. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Vocês podem ver que tem até uma diferença na própria letra da lei. Aqui, ele tem uma afirmação no final, que diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. É a Constituição, de novo, citando ela própria. Então, aqui a Constituição, ela reconhece o direito de greve dos servidores públicos. Mas vocês podem ver que ela não dá os detalhes de como que a greve vai funcionar, porque senão isso ficaria uma coisa muito livre, que não teria sentido. Então, não dá os detalhes do funcionamento correto disso. Ela manda no final do próprio artigo que uma lei seja criada para dizer como que esse direito vai ser usado. Sem essa lei, a lei posterior, para regulamentar a própria letra da Constituição, o direito existiria no papel, só que ele não ia poder ser usado com clareza. Ele até poderia estar lá, ia existir o direito, mas não seria usado de forma correta, porque não teria sido complementado. Então, esse tipo de norma são as normas que eles não têm os efeitos imediatos. Então, eles têm aplicabilidade imediata. Depende de uma lei posterior para poder funcionar. E como exemplo, a gente utilizou, então, o direito de greve. E recapitulando aqui com vocês, as normas de eficácia plena que a gente falou do direito do idoso, do transporte público, são as normas de eficácia imediata. São as normas que já podem ser aplicadas, a aplicabilidade imediata, podem ser aplicadas desde o momento da sua criação. Não precisam de uma regulamentação, de uma lei que possa regulamentar elas. E elas já valem desde o momento que a Constituição foi promulgada. Aí a gente tem também as normas de eficácia contidas, que essas valem como se fosse eficácia plena, mas elas podem ser regulamentadas por uma lei posterior. Aqui a gente falou dos profissionais, a gente citou os médicos, os advogados, que a gente tem, por exemplo, requisitos. A própria lei diz, aponta requisitos que precisam ser atingidos por exercício de certas profissões. Então, esse tipo de norma pode ter os seus efeitos contidos. E por último, a gente falou das normas de eficácia limitada.
as normas de eficácia limitada, diferentes das outras duas classificações, elas não têm os seus efeitos, a sua aplicabilidade imediata, mas sim mediata. Por quê? Porque eles dependem completamente, e a própria lei diz, de uma lei que regulamente a própria lei. Então, a própria letra da lei também aponta para outra lei. Aqui a gente falou do direito de greve dos servidores públicos. Então, a gente até tem a lei no papel, mas se não existisse essa lei que fosse posterior à norma constitucional, a gente não teria como aplicar ela de fato. Seria uma lei que ficaria apenas no papel, mas a gente não teria a aplicabilidade dela completa. O efeito, que é o que a gente fala aqui quando a gente fala de normas de eficácia plena, contida e limitada. Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês entenderam os três exemplos? Gostariam de mais exemplos? Tem alguma dúvida sobre alguma das classificações? Tudo certo, Juliana? Show de bola, então, pessoal. Fechou, então. Fabiana, tudo certinho, então. Gente, muito obrigada. Essa foi a nossa aula de monitoria de hoje. O Vinícius vai fazer a chamada agora, né, Vinícius? Vou fazer a chamadinha aqui de quem está presente. Obrigado, Show de Manu. bola. Obrigada, gente. É isso aí. Manuela. Obrigada, Vinícius. Opa, de nada. Só vou gravar. Não, peço que vocês não saiam aqui da reunião, que a gente vai fazer a chamada. Não precisa nem digitar nada no chat, tá? Eu só vou gravar aqui quem está presente. Não precisa mandar mensagem no chat, tá? Então, Maria Luísa, Amanda, Ana Clara, aí depois vai até Eliane Lopes, aí depois Emily Barbosa, aí vai descendo, Fabiana e tal. E- Beleza, fechou. Gravei todo mundo. Pronto, chamada feita. Muito obrigado a todos que vieram. Deixa eu parar de gravar aqui.